Calcula-se atualmente que cerca de 50% das pacientes adolescentes que são acometidas por dismenorreia intensa possuem como origem deste sintoma a endometriose. E cerca de 70% das pacientes estéreis vão apresentar endometriose se nelas for realizada uma laparoscopia. O diagnóstico desta doença deve ser feito em uma consulta ginecológica e o médico, após o exame físico, juntamente com a história clínica, pode suspeitar da presença de endometriose. Aí é que entram os exames mais sofisticados, como a ultrassonografia retal. Nós sabemos que os exames de imagens eles são muito pobres para endometriose, com exceção do endoanal. Por quê? Porque o endoanal ele nos mostra aquela lesão de reto. Então eu gostaria que a doutora Doriane colocasse para a gente, né, qual é a importância e do porquê se pedir o endoanal, o que esse exame é tão bom assim, para mostrar para a gente, por que esse exame nos dirige uma cirurgia, por que ele nos caracteriza aonde nós temos a doença e o que nós temos que fazer, doutora Doriane. Primeiramente eu queria falar só um minuto sobre o exame. O exame ecoendoanal é uma ultrassonografia especializado que se faz pelo reto. Tá? Então, é um aparelho de última geração, onde se coloca dentro do reto e ele dá uma definição muito boa daquela área de onde se estuda. Inclusive, a parte entre onde fica o reto e a vagina, mais acima o útero e os anexos. Então, é por isso que ele tem tamanha precisão. Uma outra característica desse exame é que, como ele tem um pouco mais de definição, a gente consegue ver todas as camadas, o que alguns outros exames eles nos deixam com um déficit. Namir, essa lesão que acomete o reto e a vagina, só para a população entender assim, os sintomas principais, né? Ela acometendo a vagina, o que acontece nessas pacientes? Quando ela tem uma relação sexual e o pênis entra no fundo da vagina, ela atinge a lesão junto com o colo do útero. Então ela tem muita dor na relação. Isso a gente chama de dispareunia, de profundidade. E como o Milton colocou, há toda uma retração. Então, aqueles músculozinhos que sustentam o útero com a doença, eles contraem, eles retraem. O pênis empurra o útero para cima e isso leva à dor. E a dor importante e incapacitante que leva a mulher a não poder ter relação. Isso nós chamamos de dispareunia de profundidade. E esse sintoma, doutor Namir, de dispareunia de profundidade ou a dor no ato sexual quando a penetração profunda é tão importante para nós, proctologista, que é um dos parâmetros que a gente usa para que a gente desconfia, a gente suspeite de uma lesão no reto. Porque essa dispareunia de profundidade, essa dor no ato sexual, mais a dor no momento de evacuar, porque essa lesão ela infiltrando o reto, o que acontece? Ela fecha o reto, estenosa o reto, então a pessoa vai evacuar, ela tem dor e às vezes tranca, o paciente fica com o intestino preso, às vezes aquela lesão irrita o reto e a pessoa tem aquela sensação de vontade de evacuar toda hora, que nós chamamos de puxo, tenesmo, e em alguns casos ela pode estar até diarreia, de tanto irritar. Então, esse sintoma de dispareunia de profundidade, mais dor na evacuação, com alteração do hábito intestinal, principalmente no período menstrual, faz com que a gente pense em endometriose. Dr. Namir fala sobre a incidência da endometriose nas mulheres e nas formas de tratamento que a medicina dispõe para alguns casos. O diagnóstico definitivo da endometriose ele é dado exclusivamente pela laparoscopia. O restante são exames que sugerem que seja endometriose ou que façam com que a gente suspeite de endometriose. Mas se essa paciente, essa pessoa, essa mulher, tem um exame que eu acho, no toque, que tem uma nodulação nódulo, uma parte dura posterior, tem um ultrassom mostrando esse nódulo, mas ela não pensa em gravidez, ela não tem dor na relação, a paciente não tem dor pélvica, leva uma vida completamente normal, eu posso fazer o tratamento clínico. O que é o tratamento clínico da endometriose? É diminuir o número de vezes que ela vai menstruar. É a mesma coisa que acontece hoje, que a gente discute bastante.
A menina que tem uma mãe portadora de endometriose grave, uma irmã com endometriose grave, você usar anticoncepcional desde a adolescência para que ela menstrue o menor número de vezes possível, para que não venha a desenvolver a doença. Essa paciente precisa desses cuidados. Fora isso, infelizmente, o tratamento hoje é cirúrgico. Você vai saber se a endometriose é uma doença maligna e se pode ter consequências mais graves para a mulher. Precisa ser falado para o ginecologista, né? E muitas vezes os maridos até não entendem que realmente elas sentem dor. Precisa ser falado para o ginecologista, né? E muitas vezes os maridos até não entendem que realmente elas sentem dor. E é muito importante essa dor é importante. E isso causa um problema muito sério. No relacionamento, no casamento. Né? Então isso aí não precisa ter vergonha. Na verdade, tem que falar. Tem que ser falado. Na Mirim, isso provavelmente é uma das causas da falta de prazeres na mulher. Mas não tem como ter prazer com dor, né, Sagai? Porque realmente isso dói muito. Isso, né? Tem que ser alertado à população, às mulheres, que tem que falar isso para os médicos. Não pode esconder um sintoma tão importante que pode muitas vezes significar uma doença e que tem solução. Estudos sugerem uma média de 7 anos entre o aparecimento dos sintomas da endometriose e seu diagnóstico. Isso se dá provavelmente pela demora de suspeita da doença ou talvez pela dificuldade de se estabelecer um diagnóstico diferencial da endometriose, como explica o ginecologista. A doença tem uma chance de recidivar em torno de 3 a 7 anos, isso a gente sabe. Né? Você põe essa menina para menstruar 2, 3 vezes por ano. Então você leva isso para 15 anos a 40 anos para recidivar uma doença, ou seja, ela não vai mais ter endometriose. Isso é importante, eu acho que tem que saber, as mães têm que saber que adolescentes têm endometriose e que esse é o momento de nós tratarmos. É antes que essa doença se torne grave. O médico cirurgião fala sobre a consequência da endometriose em outros locais do corpo feminino, como o intestino, estômago e reto, que muitas vezes passa despercebido pelo médico. A gente descobriu muita doença no intestino e principalmente no apêndice e no ilho. Existe hoje trabalhos mais recentes, você está bem atualizado, é o quê? Que aquelas mulheres que olha a pelve e não vê doença, olha a barriga e não vê muita doença. E às vezes tira o apêndice e a dor melhora. E examinando depois o apêndice que aparentemente é normal ou que tem pequenas lesõezinhas, o patologista descobre que essas dores abdominais, quando você tira o apêndice, a doença está no apêndice, escondida no apêndice. A endometriose é uma doença que está sendo estudada. Nós sabemos que o ano passado, nos 2 últimos anos, o maior número de trabalhos publicados no mundo foi sobre endometriose. E ela é tão importante que a cada 3 anos existe um congresso mundial que fala somente sobre endometriose. Então, assim, essa é a importância que a gente tem e por isso que a gente está aqui conversando sobre essa doença. Doutor, e mais além, né? É a causa principal de cirurgia ginecológica, fora cesárea, em mulheres. Não é verdade? É a causa principal. E outro dado importante com essas mulheres com endometriose é que a grande maioria das mulheres com endometriose, elas são submetidas a várias cirurgias. Por que várias cirurgias? Exatamente por quê? Porque são operadas por equipes que não são multidisciplinares, que não está atento à bexiga, ao intestino, ao septo reto vaginal. Então, às vezes, acaba deixando uma ou outra lesão que no futuro vai causar problemas e depois tem vai trazer sintomas, sem dúvida. Mas essa é a grande ideia. A grande ideia hoje da endometriose, da doença em si, é você operar essa paciente e realizar apenas um procedimento. E nesse procedimento, você resolver o problema dela de uma vez por todas. Essa é a ideia. Eu acho que isso é importante que as pessoas entendam que a endometriose não é do ginecologista. A endometriose é do ginecologista, é do prócto, é do uro, é de quem faz imagem, porque quem faz imagem tem uma responsabilidade muito grande em nos informar sobre essa doença. Eu acho que é importante tivesse um programa de uma orientação
partindo já, assim como tem exames preventivos que o homem é estimulado para fazer da próstata, eu acho que já que isso tem muito impacto do ponto de vista social, trabalhístico, econômico, eu acho que mais do que nunca deveria ter uma campanha de conscientização, pegando também então a toda a população. Algumas pessoas acham que a endometriose possa ter características de doença maligna. Outras temem que possa virar câncer, porque o mecanismo das duas é até certo ponto semelhante. Mas qual é a verdade sobre as consequências da doença? É muito raro a endometriose malignizar. A endometriose é uma doença benigna de comportamento parecido com o comportamento de uma doença maligna, porque ela invade muito. Existem alguns relatos de endometriomas ovarianos como câncer, se transformarem num câncer, mas é muito raro. A doença em si, ela tem um comportamento invasivo, mas é um comportamento benigno. O Medicina e Saúde faz questão de enfatizar que o diagnóstico clínico de certeza da endometriose é extremamente difícil, visto que não existe um método de diagnóstico não invasivo ou marcador biológico que nos dê esse diagnóstico com 100% de acerto. O diagnóstico de certeza da endometriose se faz através de confirmação com biópsia do tecido suspeito coletado por um procedimento de videolaparoscopia ou através das lesões características da endometriose observadas na laparoscopia. Por isso, é preciso falar sobre a doença e informar o maior número de mulheres possível. Eu queria chamar a atenção das mulheres que realmente sentem que tem essa sintomatologia, que não tenham vergonha de conversar com os seus médicos, porque é só assim que vocês dão mais informação para a gente poder ajudar vocês. Eu gostaria de falar para as mulheres, as mulheres jovens, quem menstrua são jovens, é que essa doença ela pode acometer vários órgãos, e dentre elas o aparelho digestivo. Então as mulheres que têm queixas no intestino, na alimentação, estufamento, evacuação, e principalmente no período menstrual, isso pode ser uma doença, uma endometriose, e isso tem solução. Então é uma doença que exige um tratamento multidisciplinar, vários especialistas. Se a gente pudesse dar conselho aos pacientes, eu diria que aquelas mulheres que são portadoras de dor no baixo ventre, dor no pé da barriga, aquelas mulheres que não conseguem engravidar, e todas as mulheres, de um modo geral, que procurem o seu ginecologista, porque com certeza ele vai conseguir orientá-las da menor maneira possível. Voltamos à casa de Gislaine, a portadora de endometriose que apareceu no início do programa. Depois da cirurgia que a livrou das dores pélvicas, da depressão e privações por 10 anos, a administradora tem razões de sobra para sorrir. Eu queria dizer para as mulheres que sentem essas dores, que têm os sintomas, que procurem os médicos e que insistam em verificar realmente a fundo. É uma doença que não aparece, infelizmente, em exame de sangue, não aparece em ultrassom normal, mas existe a vídeo hoje, uma cirurgia que você consegue identificar. Não tenho medo da cirurgia, porque se ela está aí, a medicina avançou, graças a Deus tem essa possibilidade. A cirurgia é super tranquila e eu fiquei por 1 ano e meio tentando engravidar, e hoje, depois da cirurgia, agora eu vou me emocionar. Everybody needs to belong somewhere. Life can feel so alone without someone who cares. Graças a Deus, depois de 5 meses da cirurgia, eu descobri que eu estou grávida. Então a cirurgia foi um sucesso, já, logo depois da cirurgia eu já sabia disso. Mas agora, com a gravidez, a gente está muito feliz, eu e meu marido, porque a gente queria muito e achava já que não teria mais essa possibilidade.